Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas, também pela NET Claro TV, canais 190 e 690. No Paraguai e no Brasil, você acompanha o nosso sinal pela NEL TV. Estamos também presentes no Facebook, em diversas páginas. E a partir deste momento, está linkado conosco aqui a TV Imaculada Conceição, levando a Agricultura BR em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. A todos sejam muito bem-vindos. Olha, começa o programa de hoje falando logo de soja e falando também sobre cultivo. Isso porque a semeadura da soja começou muito tímida, na verdade, praticamente só há no estado do Mato Grosso, muito tímida mesmo, porque não há condições de chuva. Você vai saber como é que vem a situação por lá agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá. A previsão da safra de soja 2020-21 em Mato Grosso é plantar mais de 10,2 milhões de hectares. E a estimativa é uma colheita de 35,18 milhões de toneladas da oleaginosa. Mas de acordo com o último levantamento realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso no dia 29 de setembro, a região, que é a maior produtora de soja do país, está apenas com 1,30% da área destinada ao plantio. Os trabalhos a campo estão atrasados devido ao menor volume de chuvas até então. A semeadura pode acelerar nas próximas semanas, principalmente na região norte, em que os volumes podem superar os 100 milímetros, e isso pode ocorrer uma grande quantidade de plantio em poucos dias, o que poderá levar uma concentração na época da desfolha e maturação da soja. A preocupação do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é ocorrer uma concentração de chuva intensificada no período da colheita, o que pode trazer efeitos negativos. Se a chuva se intensificar próximo da colheita, isso pode trazer efeitos negativos, porque normalmente o produtor rural costuma escalonar o cultivo da soja de acordo com o ciclo de cada cultivar, principalmente com esse atraso. Agora, existe a tendência do uso de cultivares de ciclo super precoce, o que pode amenizar esse possível problema. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vou falar agora a respeito de um tema que temos tratado aqui há alguns meses, e ele está relacionado a uma demanda maior por parte de chineses sobre a soja norte-americana. O nosso ponto de vista sempre foi que os chineses estão recompondo estoques, estão se preparando para uma recuperação virtual do seu rebanho de suínos. Não acreditamos numa recuperação tão rápida assim nesse rebanho suíno lá da China, mas o fato é que eles estão conseguindo controlar a peste suína africana e, claro, aproveitar bons preços lá nos Estados Unidos, bons preços para a soja. Quem trouxe um entendimento que vai de encontro a isso que nós temos dito aqui no Agricultura BR e também através dos nossos entrevistados que participam regularmente aqui do programa, é a Capital Economics, que trouxe essa definição mostrando que, em relação à demanda chinesa sobre soja, não é um fator ligado à primeira fase do acordo China e Estados Unidos. Esse elemento é muito importante a ser ressaltado. A China está comprando mesmo para atender a sua necessidade, ou a virtual necessidade que vai ter em relação a estoques, em relação à terminação de animais em seu território. E não tem deixado de se utilizar dos valores mais baixos praticados nos Estados Unidos para realizar negócios, é o que aponta a Capital Economics. Um outro dado relevante que foi colocado em seu relatório fica por conta que a China está matando, na frase aqui da Capital Economics, matando 2 coelhos com uma cajadada só, ao aumentar suas importações de commodities dos Estados Unidos. Cobre o déficit de abastecimento interno chinês e também, de certo modo, agrada essa situação política com os Estados Unidos
Unidos, foi o que apontou esse relatório da Capital Econômicos, muito sóbrio, mostrando como é que os chineses vão se comportando. Um dado interessante em relação à China é que, mesmo tendo uma série de conflitos com o governo de Donald Trump, ela não anula a sua operação, ela não para a operação, segue em relação aos seus objetivos. É o que nós vemos em relação à China com os Estados Unidos em torno de soja. Por falar em soja, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, trouxe números atualizados para diversos produtos brasileiros, como farelo de soja, milho e a própria soja. E é sobre soja que eu falo agora, porque está fechando o mês e a ANEC, considerando o que foi embarcado e aquilo que estava programado até esse dia 30, acredita em quase 4 milhões de toneladas de embarques de soja nesse mês de setembro. É o que a Agricultura BR mostra agora para você. Veja só que a projeção de embarques para o mês atual é de 3.945.000 toneladas. Os dados incluem volume exportado até o dia 26, consolidados, e a programação de embarques até o final de setembro, que é hoje. Na semana passada, o volume previsto era até menor, 3.931.000 toneladas. De janeiro a setembro, os embarques totais de soja do Brasil já totalizaram 79.250.000 toneladas, uma alta de 30,34% frente ao mesmo período do ano passado. Então, confirmando o que a ANEC está dizendo, já são praticamente 80 milhões de toneladas exportadas nos 9 primeiros meses do ano. Falamos agora a respeito de soja negociado na Bolsa de Chicago, soja que vem com um cenário meio nebuloso desde a última quinta-feira, não tinha muita informação nova, não tinha confirmação, o mercado está sempre carente de informação positiva, isso não ocorria. Não teve também grandes ocorrências. O relatório de acompanhamento de lavouras divulgado nessa última segunda-feira, no final do dia, mostrava um cenário, inclusive, de alguma melhora para as lavouras de soja norte-americana, com 20% colhida. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que a safra americana não está acelerada num bom ritmo de colheita, e sim as áreas são menores, é por isso que atingiu tão rápido 20%. É o nosso ponto de vista, muita gente está acreditando nisso por aí, e soja hoje apresenta alguma recuperação. Aliás, uma boa recuperação agora, porque sobe pouco mais de 1% soja na Bolsa de Chicago. Chicago vai apresentando agora, no contrato de novembro, $10,03 o bushel, é a posição de maior liquidez. Janeiro, $10,600 mais 6, março, $10,200 mais 2, e maio, cravado em $10 o bushel. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa norte-americana de Chicago. Quem tem subido e apresentado altas em relação ao real é o dólar. Dólar comercial vem numa escalada de alta, mantendo patamares mais elevados. Ele é influenciado pelos mais diversificados temas, né? Desde a política interna, a política externa. Hoje, especificamente, tem aquela história do PETAX, do dólar, né, que é um fechamento de mês, então tende a estar mais alto, né? De qualquer maneira estaria mais alto, mas hoje vem praticamente estável. Hoje é um dia que tem aquele fechamento dos acordos, daqui a pouco o Pulga explica isso melhor, mas é um dia de fechamento de mês, normalmente você tem umas elevações maiores para o dólar. Neste momento a moeda norte-americana vem na estabilidade, 0,09% de alta, totalmente estável agora, a R$ 5,64 mais 6 para a moeda norte-americana, elemento essencial para o faturamento e receita das exportações do Brasil. Também importações, né? Quando importa, fica cara a coisa aí com esse dólar alto do jeito que está. Mas vamos falar agora com Walter Pulga Júnior, que fala sobre o dólar, esse fechamento do mês de setembro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, segundo analistas, há um mercado que opera hoje pressionado depois do debate entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden. Bom, segundo alguns analistas, é preciso ver antes o resultado das pesquisas nos próximos dias para saber
como repercutiu o debate de ontem junto ao eleitorado, né? A disputa está tão próxima agora do fim, comentava um analista com jornalistas de agências internacionais, que é pouco provável que o mercado cambial tenha espaço para discutir qualquer outro assunto. Portanto, o que nós temos hoje, com o dólar oscilando em queda neste momento, mas em alguns momentos operando em alta, vale lembrar que o dólar chegou a passar de 5,66, são especulações em relação ao resultado do debate que ocorreu ontem. Como se sabe, Estados Unidos tem influência sobre toda a economia mundial, notadamente no mercado de câmbio. O dólar americano é que é referência para boa parte das moedas do mundo. Portanto, o que será, vamos dizer, influenciador das eleições nos Estados Unidos vai, por consequência, influenciar também o que ocorre nos demais países. Por isso, o dólar agora opera R$ 5,62 mais 90, acima, portanto, de 5,60, com queda de 0,20% aproximadamente, sem esquecer que já passou hoje de 5,66. Ou seja, o dólar continua muito valorizado frente ao real. Isso não ocorre apenas frente ao real, ocorre também frente a outras moedas. É um fato. Mas aqui, a valorização do dólar frente à moeda do Brasil é mais acentuada do que a que ocorre em outros países. Isso porque há algumas perspectivas ruins aí para o orçamento fiscal do governo. E o que acontece na Bolsa? Na Bolsa não é muito diferente. Nós tivemos uma queda acentuada na Bolsa nos últimos dias. Índice de referência é o índice Bovespa, baixou para a faixa de 93 mil pontos. Hoje chegou a operar na faixa de 93.580 pontos, mas o fato é que o índice Bovespa esboça uma recuperação. Neste momento sobe 1,29%, vai aos 94.790 pontos, esboça mesmo uma recuperação, mas ainda distante daqueles 100 mil pontos que nós víamos semanas atrás. E mais distante ainda daqueles 110, 115 mil pontos que esperávamos logo no início do ano fosse ser ultrapassado. O fato é que, perto das 11 horas da manhã, o índice Bovespa já subia aproximadamente 1,28%. Alguma recuperação vem. Agora, vale lembrar, os gastos públicos do governo preocupam quem está operando no mercado de ações, por isso nós temos aí essa perspectiva, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de recuperação do índice Bovespa. Agora, Fabiano, eu aproveitaria para lembrar também, hoje, uma informação importante para o produtor rural, termina nesta quarta-feira, tome nota, produtor, o prazo de entrega para o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de 2020, o chamado ITR, né? Os proprietários rurais de todo o Brasil deverão enviar o documento no máximo até às 23 horas e 59 minutos. Segundo a Receita Federal, até esta terça-feira já foram entregues 5.300.000 declarações para o Imposto Territorial Rural. A expectativa é de que ela atinja aproximadamente 5.900.000 declarações. Agora, o valor do imposto pode ser pago em parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma cota pode ser inferior a R$ 50. O imposto de valor inferior a R$ 100 deverá ser pago à vista até o último dia do prazo para apresentação do ITR. Portanto, de olho na informação. E mais um detalhe, hein? Quem tem propriedade, teve propriedade rural, desde 1º de janeiro deste ano, agora, o último, também está obrigado a apresentar essa declaração, né? No site da Receita Federal é possível acessar a página sobre perguntas e respostas referentes a essa declaração. Não esqueça, porque isso causa multa, pode causar dificuldade mais adiante para a obtenção de financiamento. Portanto, ITR, é bom declarar. Fabiano? Muito bom declarar sim. Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Prazo encerra hoje, trouxemos aí algumas reportagens aí durante o mês de setembro, mostrando que é preciso realizar, tem as questões das multas, que você pode acessar o portal sba1.com e vai saber tudo sobre essa declaração de imposto. Por aqui eu volto a falar de soja e agora eu falo sobre escoamento aqui no Brasil. E há um ponto fundamental do desenvolvimento da logística nacional e como que isso representou um impacto de custo menor
no fator de composição de preço. Eu falo dos portos do Arco Norte brasileiro, os 4 portos que existem lá, que aumentaram mais uma vez, no acumulado do ano, a sua participação nos embarques de soja e milho. No caso da soja, entre janeiro e setembro, vai somando aí 34% de toda a soja exportada pelo Brasil saíram por esses portos. São 4, daqui a pouco eu falo o nome deles. E 31% de todo o milho do Brasil saiu pelos portos do Arco Norte até este momento. Você vai ver agora no gráfico como é que vem essa evolução nos últimos anos. Olha só como é que vem se desenvolvendo. Em 2010, o escoamento pelos portos do Arco Norte, que são compostos por Barcarena e Miritituba, no estado do Pará, e Toaquatiara e Itaqui, no Amazonas e no Maranhão, chamado Arco Norte, os 4 portos aí, totalizavam 14,4%. Ano passado estava em 31,9%, considerando soja e milho. Em 2020, 33% é o que nós temos neste momento de embarques via esses 4 portos do Arco Norte do país. De acordo com a Conab, isso foi possível principalmente por conta da recomposição ali, a rodovia que leva do estado do Mato Grosso até esses portos, como ela vem melhorando, teve as reformas necessárias, é um fator logístico importante, reduz o impacto de custo operacional, principalmente para os produtores do estado de Mato Grosso, e aí, é claro, vai elevando a participação dos mesmos portos. Sigo falando de porto agora, mas agora vou falar de valores negociados para a soja em alguns portos brasileiros. Destaque para os portos de Santos e Paranaguá. A apuração da Grãos Corretora, você acompanha comigo na data de hoje, com entrega no mês de outubro. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 140 a saca de 60 quilos, né, encerrando o mês, vindo com os valores em estabilidade, valores bastante elevados. Há valores que já chegaram em negociação em Paranaguá a R$ 160 a saca de 60 quilos na última semana e mantiveram alguns valores durante o início dessa semana aqui. Você vai acompanhando tudo aqui no Agricultura BR. Que vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre mercado de milho e vamos falar também de um grande encontro de gestores que vai acontecer no próximo mês, nos dias 21 e 22 de outubro. Você vai acompanhar tudo o que acontece aqui pelo Canal do Boi. E daqui a pouco eu recebo o convidado, vou conversar com o Rodrigo Patucci, ele que participa da organização da Terra e Desenvolvimento para esse grande evento. E daqui a pouco você vai saber muito mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Olha, nos próximos dias 21 e 22 de outubro, você tem um grande evento para falar sobre gestão, tecnologia e inovação no agronegócio. É o Encontro de Gestores 2020, vai acontecer inclusive aqui nas instalações do Canal do Boi. Você vai saber um pouco mais agora como que vai acontecer esse encontro, como que é esse evento, com o Rodrigo Patucci, da Terra Desenvolvimento, nosso convidado nessa tarde de quarta-feira. Patucci, obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui conosco de novo. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer é meu, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui com vocês. Legal, Patucci. Patucci, olha só, é um evento que é um encontro de gestores. O que vai ser abordado especificamente durante esses 2 dias que vão ter pessoas aqui, que vão estar discutindo, fisicamente e virtualmente? Exato. Esse encontro ele já está com a sua 9ª edição. A gente começou isso fazendo dentro da nossa casa para os nossos clientes e a coisa tomou forma. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve a oportunidade de pensar em algo diferente e conseguimos fazer essa parceria aqui com o Canal do Boi. É um evento que visa levar informação no que tange a gestão agropecuária, né, a informação no que tange a técnica e mercado, da mesma forma, não só hoje para os gestores, mas também agora com a possibilidade do canal para todos os colaboradores das fazendas, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade de levar essa informação para os colaboradores, para as pessoas que fazem o agro aí cada dia melhor. Esse é o grande intuito, né? Basicamente, nós vamos ter as palestras aqui ao vivo. Então, nós estamos com vários profissionais aí de renome nacional, Antônio Scharker, o Paulo Proman, Luciano Pires, o Márcio. Bom, uma equipe bacana aí, que vai estar falando não só para os gestores, mas agora direcionado também para a turma do campo, né? Então, a gente vai acompanhar pela televisão e pela internet, nos nossos canais e assim por diante.
Isso é bem interessante porque envolve, né, todo o grupo de trabalho nas propriedades rurais, nas fazendas. Tem uma temática específica para essa 9ª edição, Patucci? Tem, a gente está brincando que é do palco ao campo, né? Então, o que nós queremos hoje, com essa oportunidade, é fazer com que esse desenvolvimento que a gente sempre provocou ali nos staffs chegue até os colaboradores. Esse é o nosso grande enfoque, né? Sempre o nosso propósito é levar ali as técnicas, as possibilidades do gestor e da equipe equilibrar fatores produtivos, fatores financeiros e fatores humanos para que leve a propriedade a ter o melhor resultado possível. Então esse sempre vai ser o nosso foco, né? Trabalhar esses 3 pilares, né? Para que a gente encontre o equilíbrio necessário para a conquista do resultado. O que a gente quer é fazer com que as pessoas saiam melhor daquele momento e consigam efetivamente potencializar o resultado financeiro das suas propriedades. É o nosso objetivo. Tem alguns teóricos de administração chamam de gestão holística, né, que tem um envolvimento generalizado de equipes com as suas coordenações, com seus processos de gestão. É uma forma de envolver todo trabalhador, todo colaborador dentro do processo e fazer com que ele entenda a importância dele dentro desse desenvolvimento? Perfeitamente. Não, a gente sabe que por melhor que seja a nossa gestão, né, o nosso equilíbrio das coisas, o resultado só aparece quando a gente realmente produz mais barato, busca margem e tal. E isso a gente só consegue com uma equipe que esteja enganjada, qualificada e que entenda exatamente o efeito do seu trabalho naquele resultado. Essas equipes muitas vezes não estão entendendo exatamente talvez os planejamentos que são desenvolvidos no arco superior? Eu acho que tudo é uma questão de desenvolvimento. Como a gente tem uma pecuária hoje que ela exige uma velocidade maior no que tange a produção, a nossa margem muitas vezes tem diminuído, né, por conta de vários aspectos. A gente precisa de algumas ferramentas que no passado não eram tão importantes, como planejamento, monitoramento, controle, essas coisas todas. E a equipe acaba tendo que entender isso, porque não adianta só o gestor entender e o uso dessas ferramentas. A gente precisa que a equipe entenda exatamente como isso funciona. Isso é uma necessidade do momento, do negócio. O negócio foi mudando, foi tendo uma velocidade maior, o risco maior, né, em busca de resultados melhores, e é isso a gente teve que começar a usar. E por isso a equipe vai ter que se adaptar e tem se adaptado no uso dessas ferramentas. Então não basta só saber de pasto, cerca, água, gado. Isso é muito importante e sempre vai ser importante. A gente precisa saber um pouco mais de outras ferramentas de gestão, como planejamento, controle, saber quanto custa a minha roupa produzida, qual é a minha margem sobre a venda. Quer dizer, eu preciso evoluir nesses indicadores para conquistar esse equilíbrio e o resultado. Patucci, em relação aos indicadores, você que trabalha com isso diariamente, há 9 anos vem realizando esse encontro, esses indicadores hoje que existem dentro da propriedade, eles são mais amplos? Quer dizer, hoje tem maior possibilidade de se ter uma métrica, de se ter um controle sobre as ações dentro da fazenda? Sim, sim. Por vários motivos também, todo o cenário das fazendas ele veio evoluindo. Nós temos fazendas que têm tecnologia, usam mais tecnologia, nós temos áreas até menores, equipe mais qualificada e tudo mais. Os indicadores são os mesmos de sempre, só que hoje a gente dá uma atenção maior. Os principais indicadores que a gente tem na pecuária que levam para um resultado são margem sobre lotação, ganho médio, que tem a ver com produção de arrobas, desembolso cabeça-mês e valor de venda, que tem a ver com margem. Então, todos os indicadores principais da pecuária estão ligados a volume de produção e a margem que eu conquisto. Né? Daí para frente é desdobrado uma série de indicadores menores que nos ajudam na operação do dia a dia. Esse é o conceito que as empresas de sucesso têm, né? E levam até a sua equipe naturalmente para que o trabalho seja desenvolvido. As grandes metas estão ali. Muito bom, Patucci. Patucci, produtor rural, gestor, aquele que trabalha na coordenação e as equipes que querem saber mais, tem que fazer uma inscrição. Como é que elas fazem para participar desse evento no dia 21 e 22? Ótimo. Primeiro que o evento é gratuito, então isso é pelo canal do Boi, a gente conta com a audiência de todos, no dia 21 e 22, às 14 e às 18, se não me engano, em cada dia desse. Mas mais informações pelo nosso site, terradesenvolvimento.com.br, ou mesmo pelo nosso telefone,
67 3026 3442 aqui de Campo Grande, né? A nossa equipe também está espalhada no Brasil todo. Nós temos base em vários lugares e temos aí um pouco mais de 40 colaboradores que podem passar qualquer tipo de informação também. Tá certo, Patucci. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. A gente vai falar bastante a respeito desse assunto até o dia 21 de outubro. Inclusive, a gente vai estar antecedendo o início do evento. Então, você vai acompanhar muita coisa aqui no Agricultura BR. Rodrigo Patucci, obrigado pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Nos vemos dia 21 e 22. Nos vemos, sim. E olha, vou falar agora de feijão, porque a semeadura do feijão primeira safra lá no estado do Paraná, a campanha 2020-2021, começou, mas obviamente começou de uma maneira muito lenta. Não há as precipitações chuvosas necessárias também para o cultivo do feijão, o que nos mostra a reportagem de Mauro Andrade. A estiagem continua sendo a grande responsável pelo atraso na semeadura do feijão e de outras culturas aqui no estado do Paraná. Os produtores estão cautelosos, aguardando o retorno das chuvas. Por outro lado, os preços estão firmes. O preço médio pago ao produtor apresentou uma alta de 30% no mês de setembro, quando comparado ao mês anterior. Eu conversei com Carlos Salvador, ele é técnico do DERAL aqui no Paraná. Acompanhe. O estado do Paraná é um dos principais estados produtores de feijão e os agricultores já estão semeando a primeira safra das águas, safra 2021. A estimativa é uma área total de em torno de 149 mil hectares e um volume a ser alcançado em torno de 300 mil toneladas. Até esse momento, 31% da área já foi plantada, mas com um pouco de atraso, já que a velocidade de plantio está mais reduzida. O ano passado, na mesma época, em torno de 42% da área já havia sido plantada. O motivo é a estiagem que assola o estado do Paraná, uma das maiores estiagens da história do Paraná, que assola desde fevereiro até esse momento. Então são 6, 7 meses com muito pouca chuva. Isso está inquietando o mercado, as áreas produtivas paranaenses, não só do feijão, como outros cultivos, de uma forma geral. O feijão que abastece atualmente o mercado nacional é o feijão oriundo da terceira safra, de outras unidades da federação. Esse feijão vai abastecer o mercado até o mês de outubro, até o próximo mês. Os preços estão mais aquecidos, tanto é que no estado do Paraná, de agosto para setembro, houve um aumento na cotação dos preços, médios preços recebidos do feijão cores, aquele que o agricultor recebe em torno de 30%. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O mês está encerrando e com isso já dá para se ter uma ideia de como serão as exportações finais durante o mês de setembro. E a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, acredita no embarque total de 5.970.000 toneladas de milho neste mês de setembro. É o que eu vou mostrar no gráfico agora, na tela, e também o acumulado de janeiro a setembro. Veja só como é que vem os números. Olha só, a perspectiva para setembro é de 5.970.000 toneladas, por conta do volume que já foi embarcado durante o mês de setembro até o fechamento e agora o que se espera para essa última semana. Já de janeiro a setembro, se confirmado 5.970.000 toneladas, vai totalizar 20.310.000 toneladas, o que se representa aí uma queda de 28,03% frente ao mesmo período do ano passado. Mas calma, o que acontece? Nós tivemos ali grandes volumes de soja, tanto a logística inteira do Brasil, as negociações, toda concentrada em soja. Nós tivemos embarques de soja de 14 milhões, de 12 milhões, isso em meses seguidos, de toneladas. Então estava tudo muito concentrado em soja. E agora passa a ter uma situação inversa, passa a ser a maior concentração em milho, porque é milho que o Brasil tem para fazer os embarques. Então, esse número aí de um recuo de mais de 28% frente ao ano passado, até dezembro e janeiro, porque em janeiro ainda exporta milho da safra 2019-2020, até esse período, esse número ainda vai ser negativo, deve encerrar no negativo, porque a demanda interna é muito alta, o milho não dá conta, não tem condição de fazer o mesmo volume do ano passado, mas esse número vai reduzir bastante de acordo com as projeções.
Milho Chicago é o destaque de agora. Vamos dar uma olhada nos valores internacionais praticados na Bolsa Norte-Americana. Queda no dia de hoje, dezembro, 3 dólares 63 centes mais 4 o bushel, março, 3 dólares 72 centes mais 6 e maio, 3 dólares 78 centes o bushel. Posição de julho a 3 dólares 83 centes são os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago. E olha, a Agricultura BR... rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos trazer mais informações para você. Vou falar a respeito de mercado de café, como é que vem o mercado futuro, mercado físico e muito mais depois do intervalo. E o girassol é uma cultura que garante uma produção de óleo de grande qualidade. Entretanto, no Brasil, apenas 45 mil hectares são destinados ao girassol. Os estados com maior produção são Mato Grosso e Goiás. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. A cultura do girassol apresenta várias possibilidades de uso. Pode ser utilizado na alimentação animal por meio da silagem ou do farelo, produz um óleo de excelente qualidade para o consumo humano e pode-se ainda produzir biodiesel. Apesar de todas essas aplicações, o girassol ainda é muito pouco plantado no Brasil. Eu conversei com Vicente Godinho, ele é pesquisador da Embrapa, sobre a cultura do girassol no Brasil. Acompanhe. A cultura do girassol no Brasil, de acordo com a Conab, ocupou uma área de 45 mil hectares. Ela se concentrou principalmente na região centro-oeste. Desses 45 mil hectares, 25 mil hectares estavam no Mato Grosso e 19 mil hectares estavam em Goiás. A expansão da área de girassol é muito restrita em função da comercialização do mesmo, a dificuldade que o produtor tem tido da sua comercialização. Ele acaba optando com outras culturas de segunda safra que não sejam o girassol. O girassol hoje é praticamente todo ele cultivado em segunda safra. Eu perguntei ainda ao Dr. Vicente Godinho quais são os gargalos que devem ser superados para que a cultura do girassol tenha maior adesão e expansão no Brasil. Na realidade, quase a totalidade do girassol produzido no Brasil é plantado em segunda safra. E o produtor acaba optando por culturas de maior liquidez. Hoje nós temos tecnologia, variedade, todas as fases de produção do girassol já estão dominadas pela pesquisa. Entretanto, a parte de comercialização tem sido um grande entrave para o desenvolvimento da cultura, levando o produtor normalmente a optar por outras culturas de maior liquidez e de mais fácil comercialização para a cultura de segunda safra. O que vai determinar o aumento ou a expansão da atividade da cultura do girassol no país vai ser principalmente o mercado. Você tendo mercado, você vai ter expansão da área. Hoje é bom lembrar que o girassol concorre com culturas de segunda safra, como milho, como algodão e outras culturas que entram muito forte no nicho do girassol, que são as pulses. Elas concorrem muito com o girassol, pela facilidade de produção e também pelo mercado de exportação, além de concorrer dentro do mercado interno. O assunto por aqui, agora no Agricultura BR, é o mercado do café. Eu começo o destaque com o café arábica. Arábica e o robusta, negociado em Nova York e Londres, considerando aí respectivamente, tem dois cenários importantes. Primeiro, que teve uma pressão negativa maior em relação ao café arábica, negociado em Nova York, por conta da colheita no Brasil, uma colheita recorde, sendo finalizada. Já o café robusta em Londres, ainda que tenha apresentado alguns cenários negativos, o fato é que o Vietnã não tem uma boa produção nessa safra atual, então tende a sentir menos. Além disso, há um contexto no qual existe uma segunda fase ou um segundo modo na pandemia, especialmente na Europa, que deve trazer aí um consumo maior de café nas residências. E isso deve elevar valores de café tanto em Nova York quanto também em Londres, para arábica e robusta, respectivamente. Você acompanha comigo agora como é que vem Nova York. Hoje vem em recuperação, algo esperado para o dia de hoje. Posição de dezembro, $1, 12 centes mais 5 a libra peso. Março, $1, 13 centes mais 70. Maio, $1, 15 centes mais 10. E a posição de julho, $1, 16 centes mais 40 por libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York.
Mercado futuro do café robusto agora, já expliquei a questão de Londres relacionado à produção vietnamita. Pode colocar aqui, nós temos as posições de curto prazo hoje em recuperação. Mais curto prazo sobe 0,92%, vem para 1.316 dólares a tonelada. Janeiro, 1.339 dólares. Março, 1.359 e maio, 1.376 dólares por tonelada. Boa recuperação no dia de hoje com os negócios com robusta na Bolsa de Londres. Olha, o ano de 2020 tem sido atípico, com chuvas escassas e espaçadas, o que provocou incêndios de ordem natural na floresta brasileira, a floresta nativa e também a floresta plantada. Também as áreas de cultivo, como o eucalipto, foram atingidos. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Kaile Rodrigues. De acordo com a indústria brasileira de árvores, em 2018 eram 7.830.000 hectares de florestas plantadas, sendo 5,7 milhões de eucaliptos, 1,6 milhões de pinos e em torno de 590 de outras espécies como seringueiras, cedros, entre outros. Mato Grosso do Sul segue com o setor florestal positivo. Então nós temos 1.124.000 hectares, 637 de eucaliptos. Pinos nós temos em torno aí de uns 7 a 8 mil hectares. E seringueira nós temos em torno de 20 a 22 mil hectares plantados. Em Mato Grosso do Sul concentram duas grandes indústrias. Recentemente, algumas áreas plantadas foram afetadas por incêndios que têm ocorrido no estado. E tem como falar das áreas perdidas, quanto em média? Olha, ainda é muito prematuro, porque a gente sabe que queimou 4, 5 mil hectares, ou até menos, porque teve uma área que queimou só da matéria que já estava colhida. Vai depender muito do estágio em que estava essa madeira, essa plantação, vai depender muito da produtividade, da época que ela iria ser colhida, enfim, tem N variáveis que podem estar sendo computadas nesse negócio da perda. Então é muito difícil. Agora, para a celulose ela já não serve mais. Então ela vai ter que ter um outro fim, que pode ser energia, que pode ser carvão. O diretor executivo da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas explica que parte das florestas são monitoradas 24 horas por câmeras de segurança, o que constatou que mais de 90% dos incêndios foram em áreas de terceiros. Todos os anos, a Reflora MS promove no estado campanhas de prevenção e combate a incêndios que visam alertar dos prejuízos ambientais e econômicos. Todas as instituições devem e precisam se estruturar melhor. Os produtores rurais, nós, as empresas, né? Você pega aí, grande parte de alguns incêndios acontece por causa da rede de energia elétrica. Muitos incêndios começam na área de servidão, que é do DENIT. Nós precisamos fazer o manejo integrado do fogo para que a gente possa ter cada vez menos problemas, preservando a fauna, preservando a flora e também preservando vidas, porque um incêndio desse realmente pode trazer consequências, não só na estrada, com acidentes, porque a fumaça fica intensa, como também nas propriedades. E também as pessoas precisam ser capacitadas, né? É preciso ter equipamentos adequados e capacitação para você não colocar em risco as pessoas que moram nas propriedades e que vão até combater os incêndios. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Por aqui eu trago números atualizados para a soja. Teve confirmação de novas vendas avulsas nesta quarta-feira por parte do Departamento de Agricultura norte-americano. Soja vem alta no dia de hoje, recuperando parte das perdas acumuladas nos últimos dias. Neste momento, posição de novembro segue subindo, mas essa alta já foi maior. Essa alta estava acima de 1%, agora ligeiramente abaixo de 1%, vindo para $1,01 mais 2 o bushel. Posição de janeiro, $10,04 mais 6. Posição de março, $10,01 mais 2. A alta continua, mas ela está menos expressiva. Com isso, a posição de maio acabou de perder o piso de $10. Vem para $9,99 mais 2 por bushel. São os negócios que destacamos agora com soja em Chicago. Sigo falando sobre fundamentos de mercado. Dólar comercial vinha em estabilidade. Hoje é fechamento de mês, então tem o fator Petax dentro da formação de preço e com isso o dólar começa a subir 0,35% de alta, R$ 5,62 mais 1 para a moeda norte-americana. Além das questões internas aqui no Brasil, como o próprio final de mês e o Petax, está relacionado também à disputa eleitoral norte-americana e esse debate que aconteceu na noite de ontem. Olha, com essas informações, eu quero agradecer a TV Imaculada Conceição, que estava linkada conosco, levando o jornalismo do Canal do Boi em sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado, um abraço a todos vocês e ao público sul-mato-grossense.